Esse é o podcast 45+3 da Comebol. Se você não se inscreveu no canal da Comebol, se inscreve, ativa as notificações, porque a gente está trazendo muito conteúdo legal nessa Libertadores da América. Fase de grupos está rolando. E dessa vez, a gente está aqui no Rio de Janeiro, né, em um dos times que estão disputando a Libertadores, e é daquelas entrevistas que a gente espera muito fazer, porque o conteúdo do personagem é muito bom e a fase do time na Libertadores é melhor ainda, Fernando Diniz? Prazer estar falando com vocês. A fase é muito boa, em termos de pontuação, e o desempenho do time também tem sido bom na Libertadores. Você tem gostado muito da questão do desempenho, principalmente num campeonato onde historicamente a gente fala que é muito difícil, é muito pegado e todo mundo está se encantando com o jeito de jogar do Fluminense. É isso que te dá orgulho nessa competição especificamente ou não? Eu acho que a temporada como um todo do Fluminense tem sido muito boa e não está tendo uma seleção de campeonato. A gente está encarando todas as partidas do melhor jeito que a gente pode. E o fato da equipe jogar bem é uma coisa que me agrada. Então a gente está tendo resultado também, que é outra coisa que me agrada. Então acho que a soma das duas coisas faz eu ter um acréscimo de alegria aí no convívio do cotidiano. Qual que é a tua relação com a Libertadores? Assim, como treinador agora, sem dúvida nenhuma, você está tendo até aqui um momento muito bom, mas qual que é a tua grande relação com essa competição? Eu, como jogador, não tive muitas oportunidades de jogar Libertadores. Naquela época que eu jogava, o acesso a Libertadores era mais difícil. Era o campeão e o vice brasileiro, eu acho, campeão da Copa do Brasil, e parava por aí. Então eu acho que eu disputei 2 Libertadores só como jogador e não foi muito adiante também as equipes. Como treinador que praticamente dos últimos de 2019 para cá, todos os campeonatos que eu terminei, acabou o time classificando direto. O São Paulo classificou direto em 2019, classificou direto em 2020 e o Fluminense classificou direto em 2022. Em 2021 eu acabei terminando a temporada no Santos. Então, e é uma competição que eu gosto muito, e já tinha muito a ver comigo, na época que eu jogava, o meu estilo de jogo, assim, eu sempre fui um cara muito aguerrido e extremamente competitivo, gostava de jogo de contato, então eu tinha muita vontade de jogar mais vezes a Libertadores. E como treinador também, gosto muito de poder estar participando, e é um campeonato que está cada vez melhor, cada vez mais organizado também. A tua primeira Libertadores como treinador foi aquela do São Paulo em 20? Libertadores foi. Foi, né? Teve um primeiro jogo na altitude, né? Uma coisa assim, que Juliaca, atrapalhou, né? Atrapalhou assim, no fundo aquele jogo, embora a altitude fosse muito grande e de fato tem um impacto imenso na parte fisiológica dos jogadores, o São Paulo jogou muito bem no primeiro tempo, podia ter virado 5-6-0, não seria nenhum exagero. Aí no Pato jogava, né? O Pato jogou exatamente. Como titular, eu lembro desse jogo. Foi ele que fez o gol até. Aí no segundo tempo, acho que cometemos um erro mais de mental do que por conta da parte fisiológica, de achar que o jogo ia continuar na mesma dinâmica, e no fundo a gente parece que baixou um pouco, achando que a gente não pagaria uma conta alta, e acabou que pagamos uma conta extremamente alta, tomamos 2 gols e não conseguimos depois reverter. Se a gente tivesse tido mais concentração naquela partida, a gente teria resolvido no primeiro tempo, e o segundo tempo também teria sido mais estável o time. Então a gente acho que perdeu ali mais na capacidade mental do que na parte fisiológica. Quando você entra nessa Libertadores com o Fluminense, ficou algum tipo de aprendizado dessa Libertadores com o São Paulo, ou você nem pensa nisso? É um campeonato diferente, mas o futebol é igual, né? Eu não tenho muita distinção eu procuro preparar o time da melhor maneira possível. Obviamente tem algumas idiosincrasias na Libertadores. Uma delas, talvez a pior de todas, é a altitude, que tem um impacto muito grande, você não tem muito controle, a gente não tem hábito de jogar na altitude. Mas fora isso, jogo difícil, competitividade, o Campeonato Brasileiro é extremamente competitivo. A gente, um país continental como o nosso, joga aqui no Rio Grande do Sul como se estivesse na Argentina, e joga no Ceará como se estivesse, sei lá, no Equador, em Guayaquil no verão. Então a gente já tem algumas coisas das questões climáticas. A gente aqui no Brasil já é quase que uma Libertadores, até pelas diferenças regionais que a gente tem no país. É um país muito diverso.
Então eu acho que o futebol que a gente tem que, eu sou mais preocupado com o futebol do que com o campeonato em si. Obviamente que aqui no Fluminense tem um apreço muito grande por essa conquista, que é uma conquista que o clube ainda não tem. Então tem um movimento muito forte dos torcedores, um desejo muito grande dessa conquista. E a gente vai sempre trabalhar muito para atender essa expectativa do torcedor, né? Pois é, e a gente está aqui no CT Carlos Castilho, né, uma sala que é próxima aqui à sala de imprensa, e aqui atrás do nosso cenário tem vários recortes de história do Fluminense, de campeonatos e tudo mais, e tem ali o gol do Washington, que é em cima do São Paulo, né? E aí o time passa para a final e acaba não conquistando. Você sente esse clamor do torcedor na rua ou em qualquer lugar que você encontra sobre a Libertadores especificamente? Não, isso é muito nítido. O torcedor, se ele pudesse selecionar, presente maior dele seria a conquista da Libertadores. Isso a gente sente muito. Obviamente que é um campeonato extremamente equilibrado, difícil, mas tem vários concorrentes e o Fluminense é um deles que vai fazer o máximo para poder dar essa alegria para a sua torcida. Quando a gente fala em Conmebol Libertadores, sem dúvida nenhuma, no início da competição, naquele favoritômetro, Palmeiras, Flamengo, por vem se revezando nas conquistas, são os mais falados na América, né? Principalmente na Argentina, no Uruguai, o Equador, que é muito forte, a imprensa tratando mais Flamengo e Palmeiras. E aí, de repente, chega um Fluminense jogando bonito e aplicando 5 gols no River Plate, que é o todo-poderoso River Plate, e um time que nunca havia sofrido 5 gols numa Libertadores. Um cartão de visitas ali, foi um boas-vindas do Fluminense na Liberta? Eu não acho, não. Eu acho que o cartão de visitas do Fluminense mais real foi a estreia lá contra o Sport Cristal, que ganhou um jogo de 3-1, que 3-1 mostrou a história do jogo. Acredito que o 5-1 a gente tem que comemorar mais o resultado do que o que foi a partida. Não foi uma partida, na minha opinião, para ganhar de 5-1. Foi um primeiro tempo extremamente equilibrado. O segundo tempo a gente começou um pouco melhor, já com 11 contra 11. Mas foi um jogo, o placar, ele não, na minha opinião, ele não demonstra que foi o jogo. É um time muito competitivo, extremamente bem treinado, com grandes jogadores, uma instituição gigante. Então aqui a gente tem muita noção daquilo que aconteceu aqui no Maracanã. Então foi muito bom para comemorar, vai ficar na história, mas a gente sabe que a gente tem que ler de uma maneira mais profunda aquela noite, tá? Mais o resultado do que o desempenho. O desempenho, a gente jogou bem, mas eu não acredito que foi para ganhar de 5-1. Essa realidade, ou vamos dizer assim, um choque de realidade, é um pouco da tua personalidade, é um pouco da tua característica. Você é um cara muito sincero, muito, muito aberto. Você acha que esse é um dos segredos para o bom andamento do trabalho do Fluminense e de outros trabalhos que você já fez? Eu acredito que a vida é uma coisa simples para mim, e o futebol também é uma coisa simples. A simplicidade é você fazer o melhor que você pode todos os dias. Então você ganhar do River, às vezes de 5-1, muitas vezes não te faz ser o melhor nos próximos dias, porque existe uma comoção do lado externo, do nosso lado também, que fica feliz. E a gente precisa ter muito equilíbrio, e esse equilíbrio é o que o maior desafio do Fluminense é achar esse equilíbrio, saber que conforme você joga bem e tem resultados expressivos, você também acaba fortalecendo os adversários, porque eles vão te olhar com mais cuidado, como acontece com a gente também, quando vai jogar contra o River, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, esses adversários que acabam tendo mais destaque. Então a gente precisa melhorar muito, a gente não tem muito por onde escapar, trabalhar bastante, ficar concentrado no limite e procurar fazer o melhor cada dia. Quando você fala que o futebol ele é muito simples, a gente vive num país que é totalmente voltado para o futebol e de maneira muito na questão da paixão, né? Quando você levanta bandeiras do tipo, o importante é o desempenho, mais do que propriamente o resultado, tem que ter um futebol, né, onde você olhe o trabalho como um todo e não só a bola entrou por um acaso, às vezes não acontece, você treina, mas a bola não entra. O futebol tem essas particularidades. Quando você traz isso à tona publicamente, mostrar para o torcedor, é um pouco de um trabalho de desconstrução também, daquela coisa de sermos resultadistas ao extremo?
Eu acredito que o resultado no futebol é um dos principais problemas para o não desenvolvimento aqui do Brasil de uma maneira mais profunda. É uma dificuldade muito grande de estabelecer aquilo que é bom e daquilo que venceu. Não necessariamente, e aconteceu muitas vezes, e vai continuar acontecendo, aquele que vence não necessariamente é o melhor time, o time que tem mais condição, que tem melhor desempenho, que tem às vezes o melhor trabalho técnico, o melhor trabalho administrativo. E a vida é boa por conta disso. O que acontece ao longo do tempo, a vida é um jogo de probabilidades e dentro das probabilidades existe muita incerteza. A gente tem que saber jogar com as incertezas também. Mas não achar que quem perde é um fracassado e quem ganha é um herói, um mágico. Isso eu acho que a gente tem um pensamento extremamente infantilizado, ele perdura ainda. Essa vacina eu tenho ela em dia sempre. Eu não é uma coisa que me agrada. É muito difícil eu ficar encantado com o resultado. Eu gosto mais daquilo, de ler a verdade daquilo que está acontecendo, do que a bola que entra e a bola que não entra. A gente resumiu o futebol a uma bola que entra e que não entra, a gente empobrece muito. Eu acho que esse empobrecimento está vigente ainda no futebol de uma maneira muito mais ampla do que ela deveria ser. E eu não gosto e quero contribuir para que a gente estabeleça outros parâmetros para avaliar, para reconhecer aquilo que é bom. Eu sempre costumo dizer que, para fazer uma analogia que é simples, mas ela é real, é a mesma coisa que para quem tem filho, você tem um filho que vai para a escola e que tira nota azul colando. Então, de qualquer jeito, você se permite ter algum tipo de alegria com esse tipo de procedimento. O futebol, às vezes, você não joga absolutamente nada, você é dominado, você não faz nada e a bola dos caras não entra, você dá um chute e entra e você comemora como se aquilo vai ter um preço ali que vai te cobrar. E é isso mesmo. Então, assim, o futebol, para mim, ele tem que vir acompanhado de um trabalho consistente, que os resultados eles apareçam assim. Porque quando os resultados não aparecem dessa forma, o trabalho do treinador e da instituição ele fica mais difícil, porque vai para uma distração e vai para o auto-engano. E uma hora você paga uma conta alta. Essa conta ela vai chegar uma hora. E a gente fala de vários setores do futebol, né? Porque tem a torcida, tem quem comenta, tem quem noticia, tem o próprio futebol administrativamente, na parte dos executivos. E tem um setor que é o setor da base. E ali a pressão é cada vez mais cedo, né? A gente vê garotos de 15, 16 anos. Ontem mesmo, vou até abrir aqui uma coisa bem particular. Eu estava assistindo um jogo da minha filha de futsal e ela tem 12 anos e tinha uma pressão danada para ganhar, né? E é um jogo de colégio, né? Um amistoso ali, um jogo amistoso contra outro colégio. Então, existe essa cultura que ela é colocada também na base. Isso é perigoso? Eu acho que você ter estímulo quando você está num jogo, ganhar é uma coisa muito natural e as crianças querem ganhar. Eu acho que o importante é saber que ganhar não é tudo, não termina porque ganha. A vida ela sempre continua. Você pode ficar um pouco mais feliz porque ganha e mais triste porque perde, mas não na desproporção do que é. A gente entende o resultado de um jogo como um sucesso quase que absoluto e ele não está muito longe de ser isso, nunca vai ser isso. Às vezes as derrotas acabam te fortalecendo muito mais para você avançar e ganhar coisas importantes na frente. Eu acho que nas primeiras idades, o mais importante é saber lidar com as frustrações. Eu acho que o resultado em si ele tem que estar lá. Porque a vida, o mundo real, ele está aí. Não adianta você também iludir uma criança que inserir ela no mundo real sem ter a realidade. A vida é de perder e ganhar. Sempre vai ter que competir, você precisa tirar nota para poder passar de ano. Depois você vai ter, quando você cresce, você vai para suas entrevistas de emprego, você vai errar no trabalho. Então é uma preparação. Mas a preparação mais adequada é aquela que permite o erro, não aquela que castra a chance de errar, porque aí você estabelece um medo muito grande que gera muita angústia e isso tira a espontaneidade das pessoas. E uma pessoa sem espontânea é uma pessoa muito pior, uma pessoa sem criatividade, está sempre com receio daquilo que ela pode ser. Eu acho que tanto o mundo do futebol como o mundo educacional como um todo tem que estimular as pessoas elas aprenderem a lidar com as próprias frustrações, lidar com os erros e ir avançando. E que criar um ambiente que seja mais acolhedor, que consiga
dar amparo quando a gente tem algum revés. Senão a gente cresce com a nossa estrutura psíquica muito ceifada de estima para a gente seguir adiante de uma maneira mais produtiva. E quando você chega no profissional e você não tem a oportunidade de ter passado por uma escola, muitas vezes você, querendo ou não, isso atrapalha, né, para quem está hoje trabalhando no futebol. Eu ouvindo entrevistas, principalmente dos treinadores estrangeiros que vêm para cá, eles falam muito isso, né, que às vezes você tem que explicar um pouquinho a mais, às vezes você tem que até, entre aspas, desenhar. O quanto isso, você já se deparou com esse problema e o quanto isso atrapalha a questão que é estrutural, claro, do Brasil da educação, mas o quanto isso atrapalha no chegar no profissional de um jovem? Então, de uma maneira assim, geral, eu acredito que o futebol é um meio para melhorar a vida das pessoas, mesmo no profissional, e mais ainda nas categorias de base. Se ele fosse tratado dessa forma, as coisas seriam diferentes. Então, os clubes eles acabam acolhendo crianças com idade muito precoce e, de uma certa forma, eles teriam que assumir uma certa responsabilidade, que teria mesmo que assumir, seria um ganho social gigante de oferecer aquilo que essas crianças precisam, que às vezes os seus lares primevos, eles não oferecem. Pai, mãe, irmãos, as crianças muito pobres, muito carentes, que saem de casa com 12, 13, 14 anos. E se os clubes acolhessem de uma maneira mais adequada, eles preparariam melhor essas crianças que vão ser os adultos de amanhã de uma maneira mais positiva. E caso eles não virassem jogador, profissionais, e vivessem do futebol, que são a maioria não vinga, né, como jogador profissional a ponto de viver do futebol. Entregaria para a sociedade pessoas muito mais bem equipadas para seguir num mundo melhor. Senão tem uma tendência muito clara de cair na marginalidade, não só na marginalidade do crime, na margem de ficar à margem, com subemprego, ganhando muito mal, sem condições sociais adequadas. A gente sabe que o Estado é muito falho em quase todas as questões, educacional, questão de saúde e também de segurança pública. Então, o futebol podia se prestar a isso e podia, de fato, ser um braço muito mais forte do que para melhorar as condições de vida, principalmente dos mais pobres. Você levantou uma bandeira importante também, né? Acho que a tua voz é importante hoje nesse quesito, até pela tua formação de psicologia, né? A minha formação de psicologia é uma coisa assim, eu tenho formação, não sou psicólogo, eu se eu não fosse treinador, seria psicólogo numa boa, acho que me faria feliz, porque eu gosto de ajudar as pessoas. Mas é muito mais por aquilo que eu vivi, eu costumo dizer as coisas que eu não tive e o sofrimento que eu passei enquanto eu jogava, e talvez tenha a ver também com a minha infância muito parecida com a dos jogadores de hoje, me fizeram construir a base daquilo que é a minha personalidade. Então eu acho que eu fui talvez a minha característica principal, um cara muito perseverante naquilo que eu queria da minha vida, que era me encontrar comigo mesmo cada vez mais. E ao me tornar treinador de futebol, a impressão que eu sempre falo isso, que eu tenho é que eu joguei futebol para aprender a ser técnico. Que eu tenho sensações como treinador que eu não tinha quando eu jogava. O jogador é um cara que fica muito oprimido, ele é tratado muito como quase que uma mercadoria. Você precisa ganhar para ser reconhecido. Então você não é uma pessoa. Você só existe a partir do momento que você ganha. E quando você não ganha, você é descartado, você é desprezível. E pelo lado de fora, isso é sempre ruim, é muito massacrante, mas essas coisas entram no ambiente interno dos clubes. E aí, muitas vezes, é a morte para muitos jogadores. A gente perde muito jogador por conta desse tratamento que o universo do futebol dispensa aos jogadores e a todos os envolvidos, né? É muito difícil o jogador, extremamente difícil. É muito cruel, assim, as críticas. É difícil também lidar com o bom momento. A gente tem a ilusão também de que o bom momento é um momento fantástico que vai... Você vira Deus, né? Não, às vezes esses momentos acabam sendo o precipitador de uma grande frustração. Então é difícil ser jogador de futebol, tanto na ruim como na boa. Quando você está dando treino, você esquece de tudo?
dos problemas, das alegrias? Quando você está dentro do campo, parece que é o teu ambiente... Eu acho que quando eu entro para dar treino, eu acho que a melhor pessoa que eu sou é a pessoa que dá treino. Porque eu não... Se todo mundo sentisse o que eu sinto nas suas profissões, todo mundo é um presente. Para mim é um presente dar treino. É uma coisa ainda que eu recebo um bom salário para fazer uma coisa que eu faria gratuitamente. Então o meu estado de ego ele muda querendo, não adianta eu querer travar. Para que eu entro para dar treino, se eu tiver com calor eu não sinto calor, se estiver com frio eu não sinto frio, se estiver chovendo eu não percebo, se estiver doente eu me sinto com saúde. Então acho que uma vocação, eu gosto muito daquilo que eu faço e eu acho que lá eu consigo extravasar todas as coisas que eu pensei a minha vida inteira a respeito da vida, que de alguma forma eu aplico no futebol. O futebol é a vida em movimento para mim. Ali a gente está se movendo, mas sobretudo vivendo. E quando você vê o que foi treinado no jogo, então aí é o ápice, né? Aí você dá até cambalhota. Quando é campeão, vale a pena, né? Mas assim, não é uma questão de só ver a aplicação. Quando ela consegue aplicar. Porque o jogo acaba sendo um treino também. Sim. O jogo é um treino que vale 3 pontos, mas é um treino. Porque você não consegue treinar na semana aqui interna, dentro do CT, todas as coisas que acontecem no jogo. E talvez a mais importante é essa emoção do ganhar, do perder, a presença do público, a presença da crítica. Então essas coisas você só vai treinar mesmo jogando. Então quando o jogo, às vezes você faz tudo, o ensaio está perfeito, chega na hora do jogo trava, igual o cantor que canta muito bem, às vezes vê o público e começa a gaguejar. E a gente precisa do jogo, por isso que a gente precisa do erro, porque quando isso acontece não é um fracasso, é só por que foi, na próxima vamos avançar mais. Isso é uma das coisas que eu gosto muito do meu trabalho, a perspectiva de quando as coisas não vão do jeito que a gente quer, a gente ter que melhorar e ter uma nova oportunidade para romper esse padrão e atingir um outro patamar. E isso é uma coisa sem fim. E isso encoraja quem está lá dentro, né? Quem tá jogando, porque aquela coisa do... o erro ele é uma fração de segundos, né? Ninguém quer errar, né? E acho que isso... sendo passado no dia a dia, tendo essa conversa, e assim, me arrisco a dizer que eu nunca ouvi nenhum jogador falar assim, poxa, mas sempre tem aquela coisa, mas o Diniz, é sempre assim, tipo, é o melhor treino que eu já tive, é o melhor cara com quem eu já trabalhei, é a melhor resenha, é um cara que me ajuda, é um cara que me dá um abraço, né? E o Felipe mesmo, numa entrevista que ele me deu, ele falou assim, cara, eu pensei em parar o ano passado porque eu tinha uma série de lesões. Aí o Fernando veio aqui, me deu um abraço, e aquele abraço falou mais do que 1000 palavras. Então acho que esse acolhimento, o teu jeito de trabalhar, o teu jeito de ser, acho que dá uma coragem que o cara se sente um super-herói lá dentro, né? Não tem medo de errar. Medo de errar todo mundo tem, né? No fundo o medo não é uma coisa ruim, o medo é uma coisa boa, que isso é uma outra coisa que a gente tem que desconstruir um pouco. Ter medo é uma coisa que protege a gente. A gente só não tem medo quem é doente, tem algum problema patológico. Mas assim, o medo só não pode paralisar. O medo sempre acho que é um chamado para você avaliar e você enfrentar. Aí você vai ter outros medos para frente. Você nunca vai parar de ter medo. Sempre tem uma coisa que você ainda não sabe. Para a gente aprender, no fundo, na vida, a gente precisa... O medo ele vai se apresentar quando você precisa aprender. Porque quando você aprender, você precisa fazer uma coisa que você não conhece. Então, o desconhecido sempre te traz um pouco de apreensão. Então, para você seguir, o medo ele vai ser sempre uma figura presente. A gente lidar com o medo é uma arte que nunca termina e a gente nunca vai ser um mestre acabado nessa arte de enfrentar o medo. E os jogadores acabam tendo muito medo daquilo que eles não precisariam ter, sabe? Medo de jogar futebol, medo de errar um passe. Porque nós podemos errar de uma maneira mais leve, mais solta, com mais confiança, ou errar meio aterrorizado. Porque quando você está com muito medo, o erro ele já aconteceu antes de você ter ação. Porque o teu estado anímico ele já está totalmente equivocado. Eventualmente, se você acertar, vai ser muito mais uma questão do acaso do que uma questão da tua competência. Então a gente tem que errar com as nossas melhores ferramentas. E assim a gente vai seguindo e vai melhorando. E quando eu falo dessa questão dos jogadores com vocês, são vários títulos que você já tem, né? Opa! São os mais importantes, né?
Eu sempre falo assim, as taças elas são importantes, mas elas não são mais importantes do que as relações que a gente constrói. Aquelas coisas que você deve ter ouvido falar, isso é muito legal. O cara fala assim, pô, eu não desisti por causa de você. Isso é uma coisa que não tem preço, né? Você ajudar, às vezes na formação, às vezes na não desistência de uma pessoa que depois consegue avançar um pouco mais. E ele não... isso não é uma coisa que conflita com a taça, muito pelo contrário. Na minha opinião, quem faz isso está sempre mais perto de ganhar. Uhum. Porque quem vai ganhar vai ser as pessoas e um conjunto de pessoas. E quanto mais pessoas estiverem com confiança, com um aspecto de solidariedade avançado nas equipes, essas pessoas, esse grupo de pessoas vão ter mais chance de ganhar do que de perder. Não é uma matemática, mas é quase que uma matemática. Quem consegue se dedicar de uma maneira solidária e com profundidade, esse time ele fica com uma chance boa de vencer os jogos e os campeonatos. E eu falei, esse tem o exemplo aqui do Felipe, né, que é teu comandado Felipe Melo, mas tem o exemplo do Rafael Veiga, né, que ele já contou, né, da história que quando você levou ele para uma terapia. Eu entrevistei o Marcos Paulo recentemente, faz nem 2 semanas, e ele falava assim, o Fernando Diniz é meu pai dentro do futebol. E antes de ir para o São Paulo, ele me deu o aval, então com o aval dele eu fui. O Volpe outro dia deu uma entrevista, acho que no México, falando que você tinha sido o treinador que mais encorajou ele a sair com os pés, mesmo ele tendo essa característica. É muito jogador que não é seu comandado hoje e que fala muito de você. Eu imagino que o teu telefone deve tocar direto, né? O pessoal mandando um agradecimento e tal. Meus empresários, os jogadores são meus empresários. Mas no fundo eu acho que a minha vida é uma vida de dedicação para as pessoas, mas e a pessoa de maneira especial é o jogador. Meu foco central é fazer com que os jogadores consigam modificar as suas condições, tanto relacionais, financeiras, sociais, porque é uma gente muito sofrida. O jogador de futebol, a sua maioria, mesmo aqueles que estão no Fluminense, quando terminar a carreira depois de 10, 15 anos, não vão estar bem, infelizmente ainda. Então, eu gosto de participar para que esses caras consigam ter uma boa vida quando eles pararem de jogar, porque isso acaba rápido. Então essa é a minha maior preocupação e esse é sempre um medo que eu carrego de não ajudar o suficiente os jogadores. Esse momento que a gente vive do hoje é um momento que ele passa. A vida do jogador ela passa muito rápido e os jogadores têm a ilusão de que ela não vai passar rápido, mas ela passa rápido e você precisa arrumar recursos financeiros e ter muita sabedoria para saber lidar com o dinheiro, saber lidar com a sua família de origem, com a nova família que você forma, porque você acaba conhecendo uma outra esposa, às vezes de uma outra formação. Então é uma vida extremamente difícil do jogador. Eu acho que o jogador é um ser que precisa de muito apoio, principalmente aqui no Brasil. Para quem quer ajudar, ajuda sem fim. Tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar os jogadores. E quem está assistindo a gente pode imaginar, né? Fala, poxa, mas a vida do jogador é tão difícil e tal. Vou citar aqui o exemplo do Vinícius Júnior, né? Que é um garoto extremamente vencedor, joga no maior clube do mundo, conquistou, joga na seleção brasileira, disputando Copa e passando por um processo inacreditável, né? Surreal, criminoso. Como é que você vê isso? Eu acho como criminoso mesmo. Eu acho que é um mundo ainda que está engatinhando nas questões mais importantes da generosidade, da igualdade. E o que está passando por ele, espero de fato que a gente tire bons ensinamentos do que está acontecendo com o Vinícius Júnior, que a gente consiga aprender com ele e com a luta dele. A gente queria, meu desejo era que alguém tivesse parado o jogo, os jogadores, os treinadores entrassem no campo para parar com aquilo. Para chamar mais atenção ainda, porque é um ato, na minha opinião, extremamente lamentável. Se tem alguma coisa de bom nisso é que foi uma coisa que acabou comovendo a população mundial. Então espero que a gente consiga de fato aprender que somos todos irmãos. E vindo para o campo e falando um pouco desse Fluminense que disputa a Conmebol Libertadores, como é que você está conseguindo extrair o melhor de um elenco que é um elenco extremamente experiente, com o Cano, com o Ganso, com o Marcelo agora, com o Felipe,
E com uma juventude muito legal do Alexander, que agora teve uma lesão, mas o André, tem o Nino, enfim, tem uma molecada aí, essa mistura. Qual que é o segredo, assim, para fazer essa molecada jogar junto com os mais experientes, como se eles fossem também mais velhos, e os velhos como se eles fossem moleques? Não, o segredo é trabalho. Não tem muito segredo. Tá lá no tapete verde, né, no dia a dia. Tem que trabalhar constantemente. Os desafios são muito grandes. Pra gente, assim, no Fluminense, obviamente o time criou uma expectativa e ele tem que dar conta da expectativa que ele próprio criou. A realidade é que o mundo do futebol ele acaba sendo quase em todas as vezes o time que tem mais fluxo de caixa, ou os times que têm mais fluxo de caixa, acaba sendo os campeões. Isso é uma coisa objetiva, não é uma coisa... É só você ver assim, o Paris Saint-Germain era o que antes de entrar o pessoal do Qatar. Um time que não tinha a mínima pretensão de ganhar a Champions League. Hoje é um time que toda hora postura o sonho maior é ganhar a Champions League. E assim foi com o Manchester City, e assim foi quando... E outros tantos clubes que vai. Agora o Newcastle, que estava lá sempre lutando pelos últimos lugares nos últimos anos, agora é um time que está lá entre os primeiros. Então a gente tem, o Fluminense tem um trabalho que ele é digno assim, de nota, que é um trabalho de muitas mãos. Eu sou um presidente muito responsável e corajoso, e um cara assim, jovem, inquieto e apaixonado pelo clube, que consegue, para a sorte do clube, estar à frente da instituição nesse momento. Aí tem o Paulo Angione, que é o nosso grande mestre, o mestre dos magos. Aí, experiente pra caramba, né? Que é o meu grande parceiro aí para tudo. Tem um staff muito bom. Então, assim, a condição humana do Fluminense de staff aqui, ela é excelente. E aí, com conta disso e com o trabalho que a gente desenvolve com todo mundo, a gente consegue potencializar e tirar essa diferença e, de certa forma, lutar contra o sistema só do dinheiro. Porque o Fluminense hoje, ele não, na questão financeira, ele está muito atrás dos maiores competidores. Mas então a gente tira e a gente sabe que a gente tem que trabalhar muito. Ter humildade, trabalhar muito, assim, não relaxar sob hipótese alguma, porque a vantagem ela não existe. O que a gente tem de bom é ter a consciência que a gente precisa de muito trabalho e a gente precisa de todas as mãos o tempo todo, trabalhando incessantemente para a gente ter as nossas chances. E tem aquela coisa do jogador acreditar no trabalho, abraçar o trabalho, comprar a ideia. A gente ouve muito, parece muito clichê, né? O jogador comprou a ideia, parece que o cara não quer estar aqui, né? Mas assim, existe um compromisso muito grande desses caras. Né? Se não tiver no meu trabalho, se não tiver um ambiente favorável e um estabelecimento de boas relações humanas para que a gente siga juntos com um objetivo comum, o meu trabalho ele simplesmente não existe, não tem como acontecer. E aqui você sente essa resposta todo o tempo, né? Não todo o tempo, nunca existe todo o tempo, nunca existe sempre, mas eu acho que cada vez mais a gente vai incorporando e não é o futebol como a vida, e pra gente mais ainda, não é uma rota linear, uma subida sempre assim. Sempre vai ter altos e baixos, lá no final que a gente tem que ter subido muito mais do que descido. E a gente aprender, quando descer, ser descidas cada vez menos íngremes e as subidas serem cada vez mais acentuadas. Mas a gente não tem como fazer um trabalho no futebol sem ter oscilação. A gente luta cada vez mais para ter equilíbrio e consistência e que essas oscilações elas sejam cada vez mais diminutas. E o teu estilo de jogo é um estilo muito de intensidade, de posse de bola, de muita entrega. E a gente sempre ouviu falar, poxa, o Paulo Henrique Ganso é um jogador que não tem intensidade, poxa, o Marcelo chega já com uma idade, Felipe já tem idade. Como é que é ouvir essas prévias e o trabalho do campo? É muito diferente, evidentemente, porque a gente vê o resultado que está sendo feito e o jeito legal que está sendo feito o teu trabalho e o futebol do Fluminense. Como é que é equilibrar isso? Tipo, eu vou ouvir aqui, mas, poxa, mano, que o trabalho é diferente, pô. Olha o resultado. Não, eu acredito que você precisa oferecer coisas diferentes para os jogadores poderem fazer coisas diferentes, né? Eu acredito que eu não tenho muito limite na oferta. Eu vou tentando oferecer o que eu tenho de melhor para poder fazer com que o jogador melhore. E todo mundo precisa de ajuda. O Felipe Melo,
40 anos, precisa de uma ajuda, um tipo de ajuda, o Alexandre precisa de outra, mas todos precisam de ajuda. Quando a gente fala do Ganso, o Ganso provavelmente assim foi por mais assim que ele jogue agora, dificilmente ele vai ter a carreira que era para ele ter tido, né? Porque o Ganso é um gênio, eu sempre falo. E gênio é gênio, não tem... Às vezes os caras confundem quando falam assim, o Xavi da Espanha, que pô, teve uma carreira muito maior que o Ganso, mas genialidade, não tem genialidade igual o Ganso. É muito difícil ter um cara com genialidade. É um tipo de pessoa que enxerga sempre um passo da frente, na hora que ele para a bola, parece que o mundo para só para ele poder achar uma outra coisa. Então ele parece que ele joga de uma maneira que ele desacelera, mas depois é muito mais rápido quando a bola sai do pé dele, pega todo mundo, é um cara que surpreende o tempo todo. Ele é um cara que tem genialidade, muita. E se ele tivesse sido talvez convencido daquilo, eu acho que isso passa pela preocupação que a pessoa tem que ter, de olhar o que o Ganso vai ser para frente. Ele era um cara para estar lá na Europa, nas grandes ligas, ter disputado 2, 3 Copas do Mundo. Eu acho que se a gente tivesse cuidado melhor do Ganso, com mais preocupação daquilo que ele precisava, e o jogador é muito sensível para perceber quando quem quer ajudar. Eu acho que isso eles percebem de mim porque de fato é genuíno. Eu tenho uma grande preocupação e uma vontade de ajudar. E não é questão de você ser capaz ou não capaz. Eu acho que a primeira coisa é ter a vontade de fazer. Aí quando você tem muita vontade, você trabalha, às vezes uma hora vem uma ideia diferente e tal, e você tenta aplicar ou convencer, né, os jogadores a que aquilo é o melhor para eles. E nessa relação que a gente estabelece com os jogadores, a gente acredita que o jogador consegue avançar e quebrar padrões que tinham sido estabelecidos por eles, os rótulos. A gente tira um rótulo e bota o rótulo que a gente quer botar, não o rótulo que tentaram botar na gente, né? É o teu melhor momento de carreira como treinador? Eu acho que sim, no sentido assim, isso é muito evidente no sentido do resultado, do momento. Mas o melhor momento da minha carreira foi o dia que eu peguei o apito. Assim, não tem, para mim todo dia ele é maravilhoso. Até os dias ruins eu gosto muito daquilo que eu faço. Então, obviamente, para o movimento externo de reconhecimento, sim. Mas eu não posso falar que para trás foi pior, porque eu sempre, independente do time que eu estava, ser treinador para mim é um ato contínuo assim de desenvolvimento e de alegria para mim. E a tua primeira passagem no Fluminense, você fez um trabalho, assim, vou dar minha opinião, trabalho bom. Eu me lembro de um jogo até que foi uma crítica, na minha visão, injusta, que o Fluminense perdeu em casa e tinha dado, acho que 23, 27 finalizações. 34 contra uma e foi 1-0 para o adversário. O CSA. Foi da minha demissão. E eu me lembro que batia-se muito nessa tecla, mas, poxa, se não tiver resultado, você não tem como continuar. E acaba isso acontecendo porque o futebol brasileiro tem essa cultura. Mas ali naquela saída, eu fiquei com a sensação de que um dia você voltaria ou que você queria voltar para terminar algo que você não tinha concluído. Você está conseguindo hoje? É esse sentimento que você tem no Fluminense hoje, disputando a Libertadores, disputando todas as competições, que você está concluindo aquilo que você não conseguiu lá atrás? No fundo, eu consegui o que tinha que conseguir naquele momento, e o trabalho ele foi tão bom quanto esse trabalho. No fundo, aquele foi um trabalho mais difícil do que esse, no sentido... ninguém queria jogar no Fluminense naquela ocasião. O Fluminense, eu cheguei em começo de 19. Em 18, o Fluminense saiu do rebaixamento na última rodada com o gol, acho que do Rich, ganharam de 1-0 do América, senão teria caído para a segunda divisão. E cheguei aqui 4 meses de salário atrasado, 8 meses de imagem, os jogadores querendo fazer greve semana sim, semana não. E a gente conseguiu, então, assim, pegamos jogadores que ninguém conhecia praticamente, jogadores ótimos que ninguém conhecia, no caso do Alan, Caio Henrique, o próprio Danielzinho, Ione Gonzalez, e formamos um time que competia contra todos os times. E o que aconteceu? No primeiro momento, os jogadores que se destacavam, a primeira oportunidade eles saíam. Então, os nossos melhores jogadores no primeiro momento eram o Luciano e o Everaldo. E eram os caras que resolviam mais os problemas ofensivos do time. Quando deu maio, os dois saíram. Um foi pro Grêmio, o outro foi pro Corinthians. E a gente foi assim... Então a gente não tinha muita segurança nem dos jogadores que iam ficar. A gente não tinha grana nem para comprar vitamina direito na época, para os jogadores tomar.
Era um momento muito difícil. E o time era competitivo, a gente fez partidas brilhantes. E nos mata-matas, a gente estava tendo um resultado de campo melhor. A gente estava bem na Sul-Americana, estava acho que nas quartas de final, na semifinal, não me lembro agora. E na Copa do Brasil, a gente perdeu um jogo nos pênaltis pro Cruzeiro, que era o atual, na época, bicampeão, que o João Pedro fez um gol de bicicleta no último minuto. E a gente praticamente, no que aconteceu no jogo, a gente merecia ter passado. E no Brasileiro, a gente jogava bem e não pontuava. E as pessoas acharam, teve uma troca de comando e acharam que eu tinha que sair. Mas o trabalho em si, aquele time, dificilmente ia ser rebaixado. Acho que a gente entrou na zona de rebaixamento nesse momento que a gente não ganhou do CSA. Mas estava indo bem nas Copas e aquilo era um trabalho. Você imagina se a gente dá continuidade naquilo e até hoje aqui, ficasse mais um tempo com o Caio Henrique, com o Alan, com o Ione Gonzalez e acrescentando um outro jogador. Mas assim, resolveram interromper. Para mim foi muito bom, no sentido, foi muito bom. Foi muito ruim a saída, meio traumática, fiquei muito triste. Mas para mim a vida foi muito bom. Acabou abrindo uma porta no São Paulo, que foi um momento importante também na minha carreira. E da minha volta, eu passei 3 anos e voltei. Obviamente que parece que eu estava treinando para voltar. Aí nisso eu concordo com o que você falou. Não porque eu deixei uma coisa para fazer, é porque eu voltei, é uma casa que eu gosto, que me acolhe. Acho que a torcida do Fluminense comigo tem uma conexão bem diferente, e eu falo sempre que é por conta de 19, menos do que agora como os resultados eles estão aparecendo. É mais fácil. É, mais tranquilo. Mas 2019 era uma coisa que a torcida parecia que ficava assim, não tá ganhando, mas eu quero que ganhe assim, desse jeito, a gente gosta disso que está acontecendo. Então a gente o torcedor também tem essa sintonia, e esse momento que o Fluminense vive de arquibancada, eu acho que é um momento histórico para o Fluminense. O Maracanã quase sempre cheio e a torcida empolgada e orgulhosa, às vezes um pouco aflita também, porque assim quer muito que levantar as taças, e esse é o desejo da torcida, e o torcedor tem que ser isso mesmo, tem que ser essa paixão, tudo isso. Mas o mais legal é essa simbiose que o torcedor hoje tem com o clube, com o time, de gostar de estar no Maracanã, gostar dos jogadores, gostar do trabalho que está sendo feito. E é claro que ninguém entra numa competição pensando em não ganhar, mas você vislumbra essas taças sendo erguidas, como você fez agora com o Campeonato Carioca? Eu sempre vislumbrei, Renan, em todos os cenários, todo time que eu vou, eu tenho sempre assim a crença de que é possível, sempre. Por isso que o Audax quase ganhou um título quase que impossível. E o título, assim, é muito difícil ganhar, mas da maneira que jogava, todo mundo achava que era impossível acontecer aquilo, de um time com um orçamento tão pequeno ser dominante contra os grandes clubes de São Paulo. Então eu acho que sempre é possível. E também sei que é sempre muito difícil. Então a gente tem que trabalhar muito para a gente ter, de fato, as nossas chances para poder, lá na frente, quem sabe, comemorar algo importante. E a cambalhota, levantar a taça foi bom demais, né? Foram momentos legais, né? E que mostraram o Fernando Diniz que a gente nunca tinha visto, né? Extravasando e tal. Que você não tinha visto eu ganhar, né? Torce aí pra ter mais. Não, você não gostou? Você gostou? Não, eu sou dinizista. Então, se você gostou, torce. Tô torcendo aqui. Quem gostou, torce mais. Tem mais cambalhota. Mas eu sou espontâneo, assim, muito. No meu eu sou a pessoa mais contida no meu dia a dia. Eu sou um cara que você me vê em muitos lugares, eu trabalho, trabalho e estou em casa. E se eu puder sempre, depois do trabalho, eu estou com a minha família, quando eu posso. Gosto de ser técnico, gosto de ser pai. As coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. E ser marido, obviamente. Mas, assim, quando no campo, eu sou uma pessoa muito espontânea. Eu não sou um cara que me dou uma liberdade muito grande de ser aquilo que eu sou. Não preciso ficar me segurando, me filtrando muito. Eu gosto de ser assim. Você não é aquele que fica planejando comemorações, é o que está sentindo na hora. Na hora. É igual time. Tem que ser criativo. Se não tiver criatividade, não serve. Agora, é claro que a gente está falando aqui de um trabalho extremamente promissor e já com resultados no Fluminense, mas, querendo ou não, o teu nome ele acaba sendo falado na questão de seleção brasileira e cada vez mais forte. Como é que você lida com isso? E se pintar o convite? Então, a minha seleção, eu sempre falo, a seleção é Fluminense. E se pintar o convite, se um dia pintar, eu vou saber responder quando pintar.
Eu não tenho mínima preocupação com isso. Qual que vai ser a resposta? Isso aí é na hora. É na hora. Criatividade é na hora, não tem antecipação. Não, mas assim, pelo papo que a gente está tendo, pelo tempo que eu te acompanho, eu vejo você muito tempo aqui ainda, ou estou muito enganado assim? A gente nunca sabe, né, do futuro, mas é uma casa que eu me sinto muito feliz, muito bem. Acho que o Fluminense tem bastante coisa para desenvolver. O futebol está mudando, a questão está mudando muito, em muitas frentes, na questão organizacional, com esse advento aí das SAFs. A gente não sabe qual que é o modelo que vai ficar de pé de verdade, tem a possibilidade da criação da liga. Então, o Fluminense ele tem uma base, um dos pilares centrais do clube, obviamente, que é Xerém, que é como o São Paulo tem Cotia, aqui tem os meninos da Vila, no Santos, mas Xerém é uma base que o Fluminense recorre há muito tempo. A gente tem tentado fazer isso de uma maneira cada vez mais consciente, não ser uma coisa para vir tapar buraco, ao contrário, ser uma coisa um pouquinho mais ordenada para poder perder menos jogadores nesse processo, que ao mesmo tempo que revela, você acaba perdendo muitos jogadores pelo Sim. fato de, quando você faz assim na aposta, eu acho que a gente não é o melhor processo. Se a gente conseguir fazer uma coisa com mais lucidez, a gente vai acabar aproveitando melhor aquilo que é formado em Xerém. É claro que você não quer falar sobre a resposta que já está criativa ali pronta, mas é gostoso ter teu nome ali, né? O seu ouvido assim, seleção brasileira, é gostoso, não é? Não, óbvio que é bom, isso é bom. É a mesma coisa assim, eu sou uma pessoa que eu oscilo pouco entre as críticas e elogios. Oscilo pouco, a minha história está aí para mostrar. Eu tenho, sei lá, 13 anos, acho, de treinador. Se pegar a minha história e publicações, eu acho que fui muito mais criticado do que elogiado. Mas as críticas não... A gente aprende com algumas críticas e aprende com alguns elogios. Alguns e alguns. A maioria dos elogios não tem muito fundamento, estão elogiando, mas não sabe o que estão falando, e as críticas também. E as críticas, assim, às vezes que a gente acontece, que tem às vezes um peso assim de uma certa maldade, de querer assim atrapalhar uma coisa. Eu não gosto, mas não é que eu não gosto com ninguém. Mas as críticas e elogios, elas falam muito mais daquele que está falando do que sobre mim, porque a pessoa de fato não me conhece, então não convive comigo, não sabe, e as pessoas também não têm muito interesse em saber quem são as pessoas. As pessoas querem ficar com as suas próprias vidas e às vezes cometeram muitas injustiças que poderiam ser evitadas, porque eu não... A partir do momento que você conhece, acompanha, quer saber, e também não é uma coisa difícil você conhecer uma pessoa um pouco mais. Você quer saber, você vai perguntar com quem convive, porque quem vai conhecer uma pessoa é quem convive com ela. Se você quer saber um pouco mais, se eu quero saber um pouco mais de você, precisa saber das pessoas que convivem com você. Se uma pessoa quer saber mais de mim, vai saber um pouco mais de mim sabendo com quem trabalhou comigo, ficou mais tempo comigo. Mas a gente não quer saber muito disso, a gente quer definir o que as pessoas são por aquilo que acontece no campo e principalmente pelo resultado do jogo. Você imagina só se a gente não ganha do Flamengo, aí, de novo, não tem jeito, fracassado. Que é uma coisa que pra mim nunca me senti fracassado. Sou um cara que, eu te falei, troféu é todo dia, sabe? Então uma coisa, e também o cara fala, mas é o máximo dos máximos. Não tem nada a ver assim. O que dá pra fazer é ser o melhor que eu posso cada dia e não dá pra passar disso. E a gente tem uma limitação muito grande. Viver, como já diria Guimarães Rosa, viver é perigoso, sabe? Sempre perigoso. A vida é uma coisa que acaba a qualquer momento e a gente fica às vezes se perdendo no universo do futebol, em criar heróis e criar vilões o tempo todo, e a vida vai passando. E eu, pelo menos isso, eu tenho uma coisa boa assim, que a minha vida eu procuro não deixar ela passar. Eu gosto da boa convivência, amo aquilo que eu faço, gosto de desenvolver o melhor que eu posso dentro do meu trabalho. E, sobretudo, eu gosto de estar no universo de pessoas diversas, de pessoas simples e cuidar da minha vida da melhor maneira possível. Isso é importante. Agora, voltando ao nosso papo aqui, que é um papo de Libertadores, eu queria saber o que você está vendo da Libertadores que você está gostando e o que você está vendo que você tinha uma expectativa alta e, de repente, está te surpreendendo negativamente nessa competição. Cara, assim, negativamente eu não tenho... nem saberia te responder. Eu acho que o campeonato está bem equilibrado.
tem grandes clubes. Obviamente, brasileiros, pelo número de participantes, e de novo, assim, pelo fluxo de caixa que tem no Brasil, aqui acaba tendo uma possibilidade maior de times avançarem. Mas a gente tem grandes concorrentes aí, como os grandes da Argentina, e sempre tem uma surpresa ou outra. A Libertadores está aberta para qualquer um daqueles que estão participando vencer, sabe? Eu acho que é um campeonato também, assim como o brasileiro, um campeonato bem equilibrado. Esse ano, a chave e outras chaves também, muito equilibrado o campeonato. Eu acho que esse equilíbrio, eu acho que é uma coisa que eu tenho mais gostado. Não tem uma coisa que eu estou desaprovando na Libertadores, e também eu não consigo ficar acompanhando muito a Libertadores, eu acompanho quando vai ter jogo. A gente está envolvido, era com o Carioca, agora com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, então eu não tenho um olhar assim fixo só na Libertadores, né? Então por hora é isso. Eu acho que o equilíbrio que desse ano na competição, acho que é uma coisa que está mais me chamando a atenção. Assim, você falou dessa diferença da questão financeira. Lá na Argentina se fala muito, né, que o futebol brasileiro ele está dominando, e a gente está tendo muitas finais com times brasileiros por causa dessa questão econômica. E aí, de repente, vem o resultado do Fluminense em cima do River Plate. Você acredita que vai ser mesmo assim Brasil nessa Libertadores de novo? Eu acho que o Brasil... Muito cedo para prever. Não, muito cedo. Acho que tem grandes times. Esse resultado do Fluminense, eu falei assim, é um resultado, não adianta colar nisso aí, que não é isso que aconteceu. Eu acho que o treinador, pegar a entrevista do Michelis e a minha, são entrevistas muito parecidas. Sim, é verdade. A gente assistiu o mesmo jogo. É verdade. O jogo do Fluminense foi um jogo muito mais equilibrado do que sugere o resultado. Então, assim, é isso que a gente tem na cabeça. E eu acho que essa Libertadores tem uma questão de equilíbrio mais presente do que tinha nas anteriores. Essa é a minha visão daquilo que eu estou sentindo hoje. Tem muita gente aí que pode ser o campeão. E o que você viu assim, ao longo da tua carreira como jogador, enfim, como espectador de futebol, como apreciador do futebol em Libertadores, quando fala da competição e você fala, eu lembro dessa história aqui, lembro desse jogo, desse jogador, desse time? Eu acho que marcou para minha geração, acho que tem dois momentos. Da minha infância foi o Flamengo, e da minha juventude foi o São Paulo. Eu acho que são dois momentos assim bem emblemáticos para o futebol brasileiro, que acho que acabaram dando mais peso para a cultura da Libertadores dentro do Brasil. Um e outro. Um do 81, depois de 10 anos, aí o São Paulo, com as conquistas lá com o seu Tele, colocou... Aí já tinha um pouco mais do advento da televisão, os jogos sendo transmitidos lá do Japão e tal. Eu acho que isso deu um peso e um olhar para os clubes brasileiros, um desejo de conquistar essa taça. O Tele tinha algumas particularidades, né? Você trabalhou lá no São Paulo durante muito tempo, deve ter ouvido muitas histórias do Tele, né? Você se inspira nele em alguma maneira ou não? Se inspirar não, é uma grande referência aí para o futebol brasileiro, o seu Tele, né? Por aquilo que ele fez, deixou um grande legado, né? Então, assim, para todo mundo. E lá, o que fica muito lá do seu Tele, das pessoas que trabalharam com ele, é o perfeccionismo, né? O cara extremamente detalhista em tudo. E também tinha uma preocupação com o jogador, né? Mas, assim, ele era muito perfeccionista, sobretudo na parte técnica, né? E quando você se preocupa com o jogador na parte técnica, você acaba se preocupando com ele, porque ao ele melhorar os gestos técnicos, ele vai ter uma chance de ter uma carreira melhor. E para ter correção técnica, eu acho que isso é uma coisa que no universo do futebol de hoje, desde as categorias de base, é uma coisa que se perdeu um pouco e a gente nem quer retomar. Corrigir o jogador na sua dimensão técnica é, de uma certa forma, ter mais aproximação e ter mais acolhimento. Então a gente está um pouco focado, desequilibrado, com foco maior nas questões táticas desde as categorias de base, em detrimento da questão técnica. E o Tele, pelo que a gente sabe das histórias, né, não só se preocupava com essa parte do campo, técnica, tática, mas também com a questão humana, né, que ele falava, Macedo, para que esse cabelo? Para que esse carro? Compra uma casa, aquela coisa toda. Da maneira dele, né? Sim. Era um visionário já, né? Nós estamos falando dos anos 90, né? Onde tinha menos informação, não tinha rede social, não tinha celular. Ninguém faz o que ele faz. O Tele foi uma pessoa muito especial, na minha opinião. Um cara marcante, porque
Principalmente por ter passado o que ele passou nas duas Copas, principalmente em 82, e o cara ficar, a imprensa da época, tratá-lo como pé frio, como fracassado, e depois demorou aí 10 anos para ter a redenção com um time, o São Paulo, que tinha um tamanho, e depois do seu Tele passou a ter outro tamanho. É uma volta por cima, né? Sim. Mostrar, e ele sempre foi muito, muito sereno, né? Muito na dele, né? Muito tranquilo. Super contido, né? Imagino que você tenha escutado 1000 histórias dele lá no São Paulo. A gente está chegando já quase final aqui, que é 45 mais 3, né? Que é São Paulo, se ele tem história de treinador no São Paulo, é uma história de jogador maior aqui no Fluminense. Aqui no Fluminense, né? Fio de esperança. Fio de esperança, Isso aí. Verdade. E você também passou por aqui como jogador. Sei. E foi treinador do São Paulo, mas não jogou lá no São Paulo. São Paulo, o único time de São Paulo que eu não joguei foi o São Paulo. Tô achando que você é um telezinho, cara. Que você Tele, que Deus o tenha. É legal. Você já leu alguma coisa dele, assim, de biografia? Já você li, gosta já de assisti, ler muito, né? já li biografia, já assisti entrevistas. Acho que as entrevistas são mais legais, né? Que ele mesmo falando. Era um cara muito autêntico também, seu Tele, né? Um cara muito direto. Uma figura sensacional, um ídolo para muita gente. Está chegando quase no final aqui, que é 45 mais 3, né? Que é 45, um tempo mais o acréscimo. Só que agora com essa questão. A questão nem vou falar. FIFA, né? Você não tá gostando desse acréscimo de 7, 10 minutos, não? Não, eu gosto que o cara dê o máximo de acréscimo possível, mas os critérios são muito díspares, né? Tem hora a gente teve o jogo aqui com o Daronco, parou 4, 5 minutos, expulsão do Felipe Melo, teve 12 minutos de acréscimo. Aí parou 4, 5 minutos lá agora e teve 7. Então, no fundo, e teve mais 2 choques de cabeça. Então, assim, é uma coisa que tem que ser mais bem estabelecido os critérios de acréscimo. Aqui o acréscimo ele é bem estabelecido. Ajustado, exatamente. Aqui é bem ajustado. Para fechar, assim, eu queria que você falasse sobre dinizismo. Porque eu brinquei aqui na entrevista, eu sou dinizista e tal. Tem muita gente que é dinizista e tem muita gente que leva essa questão do dinizismo muito pro lado, assim, da tiração e tal. Como é que você lida com isso? Eu acho que eu nem lido, viu, pra falar a verdade. É uma coisa muito fora do meu controle e tal. Eu acho assim, acho que é uma coisa legal se levar pelo lado que ajuda as pessoas de alguma forma, diverte, cria debate, ok. Mas eu não tenho muito, absolutamente não tenho assim, não paro nem para pensar nessas coisas. Simplesmente levo a minha vida e tá tudo certo. O dinizismo é aquela coisa que o pessoal tá já pensando no Fluminense, no futebol, no jeito de jogar e no dinizismo, aquela coisa tipo como se o cara fosse incorporar aquilo como se fosse uma religião, né? Praticamente já tá virando uma religião. Aqui no Fluminense já virou, já tenho certeza disso. Mas eu queria te agradecer por receber a gente aqui no CT, aqui o nosso podcast, nosso videocast aqui, 45 mais 3 da Conmebol Libertadores, para falar da competição, para falar de vida, para falar de carreira, de tudo que a gente conversou aqui. E para fechar, eu queria que você deixasse um recado assim pro torcedor do Fluminense que quer muito levantar essa Libertadores, não vê a hora. Quer o curtinho? Dá coisa, ó. Vitória Fluminense. Vitória Fluminense aí, ó. Obrigado, Diniz. Valeu mesmo. Hoje foi o Fernando Diniz, técnico do Fluminense, no podcast 45 mais 3 da Conmebol Libertadores. Se você não se inscreveu no canal da Libertadores, se inscreve, ativa as notificações, porque sempre a gente vai ter um especial, uma entrevista bacana, uma entrevista exclusiva, legal, como essa do Fernando Diniz aqui no Fluminense. Valeu!